Graça e paz a você que está me assistindo agora nesse momento, nesse vídeo curto aqui, nesse vídeo breve. Eu quero estar comentando a respeito de um dos livros mais importantes da Bíblia, o livro de Daniel. Por que o livro de Daniel é importante? O livro de Daniel conta a história do povo de Deus, os israelitas, o povo hebreu, que por causa da desobediência foram parar na Babilônia. A Bíblia diz que Deus usou o profeta Jeremias muitas vezes, alertando o povo, dizendo a eles que se eles continuassem na desobediência, quebrando a lei, vivendo fora da vontade de Deus, eles seriam levados para uma terra estrangeira, uma terra onde o povo falava uma língua estranha que eles não compreendiam. Mas Deus usou o profeta Jeremias para que tivesse temor no meio deles. E eles não tiveram temor, e aconteceu que esse cativeiro teve que ser feito. Ou seja, esse transporte deles da terra de Israel, reino de Judá, mais especificamente, para a Babilônia. Então eu vou ler aqui o capítulo 1 de Daniel, que diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então veio Nabucodonosor e sitiou Jerusalém. O versículo 2 diz: O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então o templo foi saqueado, os utensílios do templo de Salomão, utensílios de ouro, utensílios consagrados a Deus, esses utensílios foram parar na casa de um deus da Babilônia. Ou seja, só o fato de retirarem as coisas do templo de Deus e levarem para uma terra pagã, cheia de idolatria, já foi uma grande humilhação para os israelitas, para os judeus. E eu tenho também aqui uma imagem, eu imprimi essa foto aqui. O que tem nessa foto? Nessa foto tem a estátua que o rei Nabucodonosor teve um sonho com ela. Ele sonhou com uma grande estátua composta por vários metais, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de barro e ferro. E no capítulo 7 de Daniel, Daniel sonhou com um leão alado, com asas, um urso com 3 costelas na boca, o leopardo de 4 cabeças e 4 asas, e um animal terrível, feroz, com dentes de ferro, com 10 chifres. Toda essa simbologia do capítulo 2 de Daniel e no capítulo 7 representam as nações que surgiriam depois da Babilônia, as nações que surgiriam para dominar o mundo. Nós estamos vivendo hoje um período de guerra entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia fazia parte da União Soviética, fazia parte do bloco soviético. Depois de 1917, depois da Revolução, teve a Revolução Soviética, a Ucrânia fazia parte da Rússia, no caso. Fazia parte ali do bloco soviético, como eu falei. Mas para entendermos as guerras no mundo, para entendermos os conflitos, para entendermos tudo o que aconteceu, que marcou a história da humanidade, o livro de Daniel narra bastante. O livro de Daniel, por incrível que pareça, ainda que muitos condenem a Bíblia, ainda que muitos digam que a Bíblia é um livro de contos de fada, um gibi, um livro de historinha, a Bíblia tem um dos livros no Velho Testamento de suma importância para compreendermos
as gerações futuras e os impérios, os reinos que já dominaram a Terra. Não dá para me fazer num vídeo só explicando tudo, mas eu quero basicamente dizer aqui que no livro de Daniel, capítulo 2 e capítulo 7, mostra o que está aqui, ó. Esses animais representam cada parte dessa estátua. Em primeiro lugar vem o capítulo 2, com o rei Nabucodonosor tendo um sonho, onde ele via uma estátua com várias partes de metais, né? E ele não sabia o que isso significava. Ele chamou os homens dele, os sábios, chamou os astrólogos, os esotéricos, chamou os filósofos do seu palácio, né? Chamou todo o povo ali sábio do seu palácio e eles não puderam dar a interpretação. Somente Daniel, um hebreu, um judeu, somente Daniel, que estava na Babilônia, foi iluminado por Deus para dizer para o rei Nabucodonosor o que significava isso aqui. Então ele disse que a cabeça de ouro era o império da Babilônia, o que estava dominando o mundo na época. Ele disse que depois da Babilônia surgiria um reino que seria mais fraco, mas seria a união de dois reinos, que são os medos e os persas. Depois dos medos e os persas, surgiria um outro reino forte, no caso, que seria o reino da Grécia, de Alexandre o Grande. A Bíblia fala sobre a terra de Javã é a Grécia. Depois da Grécia, surgiria aqui, ó, essas duas pernas de ferro, surgiria um império representado pelo ferro, que a gente sabe que é Roma, o Império Romano. Depois do Império Romano, o Império Romano foi desfacelado com o tempo. E tem os pés da estátua com 10 dedos aqui, ó. Pés de barro e ferro, nos pés tem 10 dedos. 5 em cada pé, no caso. Então, esses 10 dedos simbolizam os 10 chifres desse animal feroz, que Daniel teve o sonho no capítulo 7, como eu falei. O que são esses 10 dedos? Depois do Império Romano, surge na Europa 10 nações. 10 nações que vieram desse império aqui, ó. Do Império Romano surgiram 10 nações. Uma dessas nações é a Rússia. Uma dessas nações é a Rússia. Tem a Alemanha, tem a França, enfim, a Áustria. Várias nações surgiram. Então, como compreender que essas nações surgiram? A Bíblia já falava isso. A Bíblia já mostrava isso aqui. Esse leão com 2 asas, no caso, é o Império da Babilônia. O mesmo representado pela cabeça de ouro aqui. O urso com 3 costelas. Os medos e os persas. O leopardo com 4 cabeças e 4 asas significa o reino da Grécia, onde Alexandre o Grande, depois que ele morre, ele deixa 4 generais para continuar o trabalho de expandir o reino da Grécia pelo mundo. 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Então esses 4 generais, depois de Alexandre o Grande, eles saíram para os 4 cantos do mundo espalhando a cultura helênica, o helenismo, né? A cultura helênica é a cultura da Grécia. Então vários países receberam a cultura grega, inclusive o alfabeto, o modo de falar, algumas palavras. Nós também aqui no Brasil, nós temos muito da cultura grega entre nós. A música foi desenvolvida, os métodos de música pelos gregos. A arquitetura também foi desenvolvida em grande escala pelos gregos. Quando estudamos sobre arquitetura, engenharia, música, arte em geral, sempre eles falam dos gregos. Quem estuda as escalas musicais sempre lembra aí dos modos gregos, né, para tocar, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Os acordes musicais foram os gregos que padronizaram isso aí. E esse último animal, como eu falei, o Império Romano veio destruindo tudo. Ele foi pior do que qualquer império antes dele. E no Império Romano, Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo foi assassinado pelos romanos com a ajuda dos líderes judeus, os líderes judaicos, né, no caso, o establishment. Ou seja, essa palavra establishment é a elite. A elite de Israel entregou Jesus Cristo para ser morto. Entregou Jesus Cristo para morrer, porque Jesus Cristo veio de forma simples entre eles.
Mas na mentalidade deles, Jesus Cristo, o Messias prometido, deveria ter vindo como um rei rico, cheio de glória, nascendo num berço de ouro, cercado ali de glória, de luxo, e não foi assim. Jesus nasceu numa manjedoura, veio pobre, né? Deus se fez carne na pessoa de Jesus Cristo e ele veio humilde a esse mundo. Nesse império aqui, ó, no Império Romano nasceu Jesus Cristo, representado, como eu falei, pelas pernas de ferro. Então daqui podemos falar sobre Rússia, daqui podemos falar sobre Adolf Hitler, daqui podemos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, daqui podemos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi consequência da primeira, né? Quando a Alemanha foi humilhada e foi culpada pela Primeira Guerra. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre Adolf Hitler, a fúria de Hitler para destruir o mundo inteiro e implantar o arianismo, o nazismo, foi por causa que a Alemanha foi humilhada. Ela foi culpada pela Primeira Guerra, foi humilhada em um Tratado de Versalhes. Não dá para eu explicar tudo aqui, mas eu vou fazer um outro vídeo. Esse vídeo aqui é só uma introdução para sabermos que os reinos mundiais que surgiram no mundo, surgiram na face da terra, surgiram daqui, ó, de um sonho que teve Nabucodonosor, rei da Babilônia, e um sonho que teve Daniel no capítulo 7 do seu livro. Então que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Já vai para 12 minutos esse vídeo, foi só uma introdução. A partir desse vídeo eu vou explicar com um pouco mais de detalhe os países que entraram na guerra, Primeira e Segunda Guerra, até chegarmos hoje nessa guerra da Rússia com a Ucrânia, que surgiu daqui, como eu falei. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, compartilhem o vídeo para fortalecer o canal, ajuda esse canal aí a se fortalecer aí nas redes sociais. Fiquem com Deus.